jovens por Cristo, bem-vindos a mais um Contexto com Profundidade com Joyce. E você é nosso convidado especial para estudarmos a lição dos jovens desse trimestre, que está muito importante, que é metanoia. E o tema dessa lição, a lição 11, é cura no sofrimento. Então, aqui nós entendemos que nós vivemos num mundo de conflitos, certo? E neste mundo de conflitos, nós passamos pela dor da perda, pelas dores de doenças e de várias outras coisas. Mas nós sabemos que em Cristo nós podemos vencer e nós podemos ser firmados nele. E você é muito bem-vindo. Estou aqui com a Elisa, com o irmão Samuel, e que Deus abençoe a cada um que está aí do outro lado também da telinha. E vamos para a primeira pergunta, porque está bem interessante, né? Como Deus caminha conosco pelo vale da dor e da perda. Bom, eu acho muito interessante isso, porque às vezes a gente tem a ideia de esquecer do nosso Criador, né? Aí quando a gente passa pelas dores, a gente lembra, né? Mas não deveria ser assim, não é verdade? Exato. Infelizmente, a gente tende a ser muito assim, né? Nos momentos de bonança, a gente está lá, esquece, mas nos momentos de dificuldade, a gente se volta para Deus. Que bom que Deus é fiel, mesmo quando a gente é infiel, não é? Ele não desampara a gente. Bom, eu acredito que nesses momentos, quando a gente está se relacionando com Deus, ele muitas vezes conforta a gente e mostra que ele está aqui com a gente, mesmo que a gente não veja, né? Então, são os momentos em que Deus traz presentes especiais para a gente, que só a gente entende. Tem gente que não iria entender se fosse da mesma forma como é para a gente, né? Então, por exemplo, ver um pôr do sol bonito me faz pensar na soberania de Deus, ou coisas que para mim fazem sentido, que pode ser diferente para cada um, e cada um é de um jeito, então tá tudo bem. Então, eu acho que o principal ponto é Deus se mostrando que ele está no controle de todas as coisas, mesmo quando as coisas não parecem que estão sob controle. Porque quando a gente tem essa dimensão de que Deus está cuidando, mesmo que o vale seja desesperador e a perda também, né, tudo esteja acontecendo da pior forma possível, a gente ainda sabe que Deus não vai desamparar. E se ele guiou a gente até aqui, não é agora que ele vai abandonar a gente também, né? Então, eu acredito que Deus vai se revelando para a gente. Então, acho que em todos os momentos da nossa vida Deus vai se revelando, mas parece que enquanto mais nesses momentos, mais ainda ele vai se revelando para a gente. Ao mesmo tempo, existem vezes em que a gente não percebe, a gente não sente que Deus está com a gente, mas é uma questão nossa, é do nosso sentimento, que o nosso sentimento ele não é santificado, por assim dizer. Então, a gente pode ter esses sentimentos, mas não é que Deus não está com a gente. E aí que surge a importância da gente se firmar na palavra de Deus. E a gente rememorar as promessas de que Deus estaria com a gente em todos os momentos. Então, por exemplo, João 16:33 fala: no mundo tereis aflições, contudo tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu acredito que existem essas duas questões. Muitas vezes a gente vai realmente ver Deus agindo e atuando na nossa vida, mas também vai ter vezes que a gente não vai ver. Isso me lembrou muito de um livro maravilhoso que eu li, que se você não leu, você não é que não, você pode não ler, você não pode deixar de ler, que é o Ouse Pedir Mais. E lá tem um trecho, acho que foi lá que eu li, que falava que tinham 3 mulheres orando. E parecia que para uma das mulheres, Deus mostrava todas as coisas, tipo, olha, eu estou com você do seu lado. Né? Então, Deus se revelava aparentemente mais. Para do meio, ela já passava por uns perrengues um pouquinho maiores. Mas Deus ainda se revelava. E a outra, para ela, parecia que só tinha problema. E aí Deus revelou. Eu não lembro se era uma visão, sinceramente eu não lembro de como que aparecia no livro. Mas assim, depois o que significava cada coisa? A primeira mulher, ela precisava ver Deus atuando em todos os momentos, porque senão ela não, a fé dela era muito frágil e ela ia acabar caindo. A segunda já seria o intermediário, por assim dizer. Não era 100%, mas Deus ia se revelando. E a terceira é Cristo falando para a pessoa que estava tendo a dificuldade, falou assim, ó, é você. Porque eu sei até onde você pode ir e a sua fé está sendo provada e você é muito mais forte do que as outras pessoas. Quer dizer que é para você se achar melhor? Não, não é, até porque passar por essas coisas não é nada confortável, né? Mas o que eu quero dizer assim é que muitas vezes a gente pode não estar vendo o que está acontecendo. É que nem a história de Jó, né?
Jó não tinha, Jó morreu sem saber o que aconteceu. Entende? Eu acho que a gente esquece desse detalhe, né? Mas é viver tendo a fé de que Deus está cuidando. Então, se Deus permitiu, existe um motivo por trás. E como que a gente pode fazer, então, para entender? Eu acredito que seja o nosso relacionamento com Ele. Não tem outra coisa que vai fazer a gente suportar ou conseguir ter tanta confiança quanto isso. Eu acredito que também a gente pode ter a certeza, né, de que Deus, ele sempre vai estar ao nosso lado em todos os momentos através das promessas de sua palavra. Porque em diversas vezes ele mencionou, né, olha, eu estou contigo, não te desanimes, porque mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, né, eu, Senhor, sou o teu bom pastor, né? Então, o bom pastor, ele pega, né, aquela imagem de uma pessoa que cuida do seu rebanho, né, que mesmo que a ovelhinha esteja ali machucada ou sofrendo com dor, ele está, né, cuidando dele, daquele animalzinho, com todo o seu cuidado, com toda a sua devoção. E com Deus é a mesma coisa. Né? A gente tem que descansar nas promessas da palavra do Senhor. Salmo 23, Salmo 91, né, tantas outras passagens, né, que a gente pode ter a certeza pela palavra de Deus, né, que o Senhor, ele sempre é fiel. Então a gente às vezes reclama muito, né? Nossa, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por alguma dificuldade, eu estou passando pela morte, eu estou passando, né, pela morte de algum ente querido, o processo do luto. Onde que está Deus? Onde que está Deus no desemprego? Onde que está Deus em tanto sofrimento? Mas Ele prometeu que estaria com você, né? A gente tem que ter essa certeza, porque a ansiedade, né, o desânimo, eles vão bater na nossa porta, né? Uma hora ou outra eles vão chegar. Mas Deus, ele sempre está lá na frente, né? Ele sempre está no futuro, porque ele é Deus, ele é soberano. Então, quando a gente tem essa certeza e descansa, né, na soberania divina, a nossa mente ela consegue ficar em paz, tendo a certeza do amor de Deus. Amém. Somente nele nós podemos ser curados, né, do nosso pior inimigo, que é a morte, né? E quando a gente leva nossos fardos a Jesus, e lendo esses dias o livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, eu não sei se é esse, eu acho que eu errei, mas eu não lembro o livro, mas fala que o pior fardo que a gente tem para levar é o nosso eu. Por quê? Porque nós somos egoístas. Às vezes a gente quer tudo pra gente, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E como a Elisa disse, Jó ele é um grande exemplo. Porque ele fala que, olha, Deus tomou, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não estava entendendo que quem tinha tomado era Satanás. Mas, mesmo assim, ele confiou no Senhor e não duvidou dele. Então, a gente tem que exercitar a confiança no Senhor nessas dificuldades, quando a gente perde alguém, quando a gente acontece as tristezas, né? Que essa é a nossa sorte, infelizmente, neste mundo, sabe? E quando a gente passa pelo vale da sombra da morte com Cristo, a gente está em paz. Como a lição 9, a gente aprende que somente em Cristo a gente tem a verdadeira paz. Só Ele pode nos livrar da tristeza profunda, aquela que o mundo tem, né? E Jesus passou por essas dificuldades, não é verdade? E com isso a gente vai para a segunda pergunta, que é muito bonita e bem interessante. Ela diz assim, olha: como Jesus respondeu à dor e à tristeza? O que podemos aprender com o seu exemplo? Olha, eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? Que até a lição comenta um pouquinho. Que Cristo ele não ignorou a sua própria dor e a sua tristeza. Eu acho que isso é muito interessante, mas que ele expressou elas e pediu para que Deus então o ajudasse a confortar, né? Que Deus o confortasse perante essas questões e o apoiasse para vencer elas. Eu acho que isso é muito interessante, porque a gente pode sentir, mas a gente não pode permitir que isso nos domine. Eu acho que isso é um ponto muito importante para todas as coisas, nesse sentido, né? E aí mostra que é importante que a gente deve pedir ajuda, porque existem momentos em que a gente não vai conseguir encarar as coisas sozinhos, assim, né? Seja de um. Mas aí, para quem você vai pedir ajuda? Aí isso é um ponto importante. Você tem que pedir ajuda para uma pessoa de confiança, primeiramente. Se for necessário, por que não fazer terapia, falar com um psicólogo?
preferencialmente que você saiba qual que é a crença dele, né, de alguma maneira, para ele também não te induzir de uma forma que você acha que é o caminho certo, mas enfim, né? Então, acho que tudo isso a gente tem que levar em consideração. Eu acredito que não é errado pedir ajuda. Na verdade, é um ato de coragem, porque mostra que você está disposto a falar assim, não, vamos entender o que está acontecendo aqui e lidar com ele. Né? Então, muitas vezes as pessoas veem que pedir ajuda é uma coisa, nossa, que fraqueza, que falta de Deus, né? Mas não é falta de Deus. Deus não quer que você viva assim para sempre. Ele não te criou para isso. E se existe a possibilidade de você ser restaurado, isso é que Deus mais quer, restaurar a gente, né, da melhor maneira possível. E lógico, né, a gente não pode falar tudo isso e esquecer de um ponto principal, né, que é oração. Então, por que eu vou orar? Eu vou orar pedindo para que Deus possa cicatrizar esse ferimento que está no meu coração. Tem muitas pessoas que falam assim, não, é o tempo que vai curar. O tempo, ele só abafa o caso, né? Porque quem cura mesmo é Deus. A gente não pode esperar que vai ser o tempo que vai curar as coisas. Seja a dor e a tristeza referente a um luto, seja em relação a um sentimento ruim que você está tendo também, não é uma questão que simplesmente vai acontecer por meio do tempo. A gente precisa entender que o livro Ciência do Bom Viver é muito claro, né? Jesus, ele é o médico dos médicos e ele vai restaurar a gente por completo. Então, se a gente se achega a ele e pede, assim, realmente, né, com aquela oração sincera, como a Bruna falou, né, sem tirando as nossas máscaras, né, para Deus, eu acredito que isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, resumidamente, pedir ajuda, reconhecer que existe um problema, acho que é o primeiro passo. E se a gente não reconhece que existe um problema, que problema você vai resolver, né? Então, reconhecer que tem um problema e pedir ajuda se for necessário, não tendo medo de pedir ajuda, mas tendo a certeza de que esse é o caminho certo a se seguir, porque Deus não quer te ver mal. Ele te ama muito para te ver triste, te ver mal. Isso não é nada de ruim. Na verdade, é uma busca para um novo recomeço. Quer seja por um recomeço difícil que você está tendo, quer seja por outras circunstâncias. E também a oração, lógico. Fazendo essa ponte com o que a Elisa comentou, Jesus, ele reconheceu, né, a dor, a tristeza. Eu estava lembrando aqui da passagem do Getsemane, quando ele estava ali sofrendo, né, com aquela agonia, e ele foi orar ao seu pai naquela extrema angústia, depois ele voltou e ele procurou os seus amigos, né, ele procurou os seus discípulos, porque ele gostaria de ter o auxílio deles, né. Então é muito importante esse exemplo, porque mostra, né, para nós que nós devemos ter muito cuidado, né? Não confiar em todo mundo, né, em todas as pessoas, não confiar em qualquer profissional, né? Mas buscar em amizades que estejam pautadas na palavra de Deus, né? E que essas amizades elas possam nos conduzir de volta, né, à alegria, que possam nos mostrar novamente, né, a importância de confiar em Deus, né? Jesus procurou isso nos discípulos, mas eles estavam dormindo, né, pessoal? Eles, no caso, não foram tão amigos assim, né? Mas a gente sabe que, através desse exemplo, Jesus, ele se identifica também conosco, né? Jesus, ele se identifica com a nossa tristeza, com a nossa dor, porque ele também passou por isso, né? Ele é o nosso irmão mais velho, né? A irmã White fala muito sobre isso, que ele é o nosso irmão mais velho e ele não passou nenhuma dor que nós não sejamos aí chamados a passar também, né? Ele passou por tudo e mais um pouco. É verdade. E nós vemos que a tristeza, ela nos ajuda, em certo sentido, a nos aproximarmos de Jesus, não é verdade? A irmã White fala nos escritos dela que se não fosse pela tristeza, talvez aquelas pessoas não teriam se chegado ao Salvador. Então, nós aprendemos muito com as dificuldades, né? Quando a gente perde alguém, é algo terrível, né? É o nosso pior inimigo lá em 1 Coríntios, fala sobre que ele vai ser vencido. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte, vai ser os sofrimentos, né? Então, vamos para a dica de OIC, gente. Bom, a dica de hoje está lá em Mensagens Escolhidas, volume 2, o capítulo 25, que é Lições Aprendidas no Meses de Sofrimento. É um capítulo bem bonito, um resumão de tudo. A irmã White, ela viajou para a Austrália quando ela foi fazer a mensagem, foi missionária lá, e ela teve uma doença nesse período. E isso foi triste, porque ela não conseguia, sabe, se locomover e a doença estava complicada.
Eu não vou dar mais spoiler porque eu quero que você leia, porque é muito bonito. E, sabe, um spoiler bem rapidão é que ela buscava o Senhor. Quando vinha um desânimo nela, ela buscava em Cristo a força dela. Então, somente em Cristo nós podemos vencer, porque nós somos assim falhos, mas a gente tem que manter os olhos fixos em Jesus, porque Ele que nos cura, Ele que sara nossas feridas, Ele que nos dá a alegria verdadeira, a felicidade plena, que é só encontrada em Cristo Jesus. E é isso daí, gente. Vamos para a segunda pergunta, que é: qual é a diferença entre como os cristãos sofrem e como as demais pessoas sofrem? Bom, em rápido resumo aqui, nós cremos quando a gente crê nas promessas do Senhor Jesus, nós cremos que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados no final, certo? Mas e aquelas pessoas que não têm essa esperança? Elas se desabam em tristeza profunda. E é trágico isso, sabe? Porque não tem esperança, não tem a fé em Jesus. E essa é a pergunta. Então, qual é a diferença entre os cristãos e as demais pessoas que sofrem? Eu acho que é exatamente esse ponto que você tocou da esperança, né? Porque para as pessoas que não acreditam na ressurreição, na volta de Jesus e todas essas questões, acabou aí, né? O que viveu, viveu, o que não viveu, deixou de viver, né? Então, eu acho que o principal ponto é que, pensando nessa questão do luto, né? A esperança de saber que se a pessoa ela realmente viveu uma vida aos olhos de Deus, né, que realmente aceitou a Cristo e tudo mais, é que ela também pode chegar a viver também, ver novamente essa pessoa, né? Eu falo que ela pode porque ela também, né, se ela for para o céu também, né? Nesse sentido dela se entregar e aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Então aí nesse sentido. Diferentemente, né, das outras pessoas e até pensando não só na questão do luto, eu também pensei nessa pergunta de uma forma até mais abrangente também. A questão é que aqueles que sofrem, assim, na vida no geralzão, tá? No geralzão, a diferença, eu acredito também que seja a forma como que eles encaram a vida, de saber que o que eles estão vivendo tem um propósito. Não que Deus que tem um propósito, tipo, nossa, vai acabar tudo do seu lado. Não acredito nesse sentido, que eu quero dizer. As coisas mesmo Deus permite, mas ele não vai te desamparar. Eu acho que isso faz toda a diferença também para as pessoas. Porque no geral, as pessoas podem já culpar Deus direto, falar que não tem nada a ver, e elas não veem propósito, elas só veem problemas atrás de problemas, mas o cristão, ele fala assim, ok, eu tenho uma lista de problemas, provavelmente, mas Deus, ele tá aqui comigo, ele não vai me desamparar. Então, a gente ativa aquele modo racional, que a gente fala, não, respira, vai dar tudo certo. Deus está comigo, não tem por que eu ficar assim. Então, se Deus me colocou aqui, ele vai providenciar um jeito. Eu acho que isso é para todas as coisas na nossa vida. Quando fala da perda, aí sem dúvida, o que consola é a esperança e também até pedir para Deus consolar o nosso coração. Porque se não for o consolo de Deus, nossa, é bem desesperador viver esses momentos, né? Mesmo que seja, né, desde um familiar que não é tão próximo até um que é bem próximo, né? Bem delicado todos esses momentos, né? Então, pra gente, eu acredito que a esperança e o conforto de Deus e na vida no geralzão é saber que Deus está cuidando e que todas as coisas têm um propósito e que Deus não vai desamparar a gente nesses momentos. A gente sabe que o pecado ele causa a separação, né, entre nós, seres humanos, e Deus. E é uma parte mais técnica, né, que a lição ela abordou, acho que no meio, né, nas lições anteriores, foi quando o autor ele falou sobre distorções cognitivas, né, que seria aqueles pensamentos, né, aqueles momentos onde nós acreditamos em algo, só que na verdade não é isso, né? Então a gente às vezes pensa assim, eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pela dor, pela morte e eu não vou ter ninguém do meu lado, né? Mas a palavra de Deus ela vem quebrando essa distorção, né? Ela declara em várias passagens que, olha, o Senhor é fiel, ele vai cumprir suas promessas, né? O Senhor prometeu que estaria com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós temos essa certeza, esses pensamentos intrusos, né, eles acabam sendo expulsos da nossa alma, né? E nós devemos cuidar da nossa mente, porque é ela que vai comandar todo o resto, né? E não é uma dica de YC, mas é só um spoiler, né? Eu acho que o pessoal aí, para pesquisar um pouquinho mais, tem um livro muito bom
que, que eu li já há um tempo atrás, que fala sobre uma mulher que perdeu seu filho, né, num acidente, e ela começou a ficar assim sem paz, ela ficou sem sossego, e o sofrimento dela estava a tal ponto que ela estava pensando em se suicidar, né, por conta dessa questão. E aí ela foi procurar o padre, ela foi procurar o curandeiro, ela foi procurar o espírita, né, para perguntar onde que estava o filho dela. Aí algumas pessoas falavam assim: "Ah, o seu filho reencarnou. O seu filho está queimando, né? O seu filho está lá no purgatório. Enquanto você não saldar as dívidas dele, ele vai continuar vagando por aí sofrendo." E aí aquela mulher começou a entrar em parafuso, né? Ela começou a piorar o seu quadro. Até que ela encontrou o quê? A segurança na palavra de Deus, né? Ela conheceu o Deus que é fiel, o Deus que é verdadeiro, ela entendeu a mensagem da morte, da ressurreição, e ela conseguiu ter paz. Então, a diferença entre o cristão que sofre, né, e a pessoa que sofre sem Deus, sem as promessas, é justamente nesse ponto, né? Ela não tem uma base sólida, ela não tem uma âncora, né, para ela se firmar. Ela vai ficar. Arrasou. Sá, qual que é o nome do livro? Para eu marcar aqui pro pessoal. Deixa eu ver se eu lembro. É um livro da CPB, se eu não me engano, Terceiro Milênio e as Profecias do Apocalipse. Perfeito. Então, gente, é isso aí. Terceiro milênio das profecias. Terceiro Milênio. Prontinho. Então, você que está em casa, aproveita, anota, porque eu fiquei curiosa. Eu acho que eu pedi presente para minha mãe para ela me dar, porque eu fiquei curiosa. É muito bom esse livro, viu? Amém. Gente, eu vi sabe, foi um testemunho para mim uma vez, uma irmã de um irmão da igreja, ela estava doente com câncer. E, sabe, é muito terrível o câncer, ele destrói com a pessoa, né? E por causa do pecado, né, que entrou no mundo, nós temos essas doenças. Só que a morte dela foi uma morte bonita, sabe? Parece até meio estranho isso, né? Uma morte bonita. Mas foi muito interessante. Ela estava com Cristo. E ela, no momento antes de ela morrer, ela olhava para as pessoas ao lado e fortalecia uns aos outros. E falava: olha, permanece em Cristo, fortalece sua fé. Nas minhas palavras, né? Dizendo isso, mas. Então, ela morreu em paz, sabe? E com a esperança de que o Salvador ia ressuscitar ela. E ela encorajou as outras pessoas também. E também um testemunho meu, eu perdi esses dias a minha avó, infelizmente, e, sabe, meu avô, né, o esposo da minha avó, ele estava bem triste, sabe, preocupado. Aí, um pastor da nossa igreja foi lá, muito gentil, foi na segunda-feira, ele foi lá e passou a mensagem, sabe, amplamente, tipo, da palavra de Deus. E aquilo trouxe conforto para quem estava lá. Então, nós vemos que nós só encontramos o conforto verdadeiro em Cristo. Nós sabemos que neste mundo nós teremos aflições, mas a gente precisa ter o bom ânimo, porque Ele, o nosso Salvador, Ele venceu a morte, o pior inimigo, aquilo que é terrível, né? Então, a gente possa buscar essa paz, essa alegria, a cura somente no nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele também passou pela morte, e Ele foi um vencedor. E que bom que o nosso Salvador ele foi vencedor, porque imagina se ele não tivesse andado corretamente em comunhão com Deus. Ele não teria ressuscitado, mas porque ele é perfeito, e assim como ele é perfeito, nos chama também a sermos semelhantes a ele, santo como santo ele é, nós possamos também viver essa plenitude de vida. E somente com Cristo nós podemos ser mais que vencedores. E mesmo que as tristezas, as dificuldades venham em nossa vida, que a gente possa buscar o Salvador, que a gente possa voltar seus olhos quando a gente estiver alegre, quando a gente estiver triste também. Porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa única bendita segurança neste mundo. O resto é resto. Então, que possamos buscar em Cristo a nossa força. E para finalizarmos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque as suas promessas são verdadeiras, Senhor. Que possamos entender, Senhor, que o seu tempo não é o nosso tempo. Que possamos confiar em Ti, Senhor, de todo o nosso coração.
para que possamos ser fiéis a Ti, Senhor. E mesmo que precisamos morrer, Senhor, pela Tua palavra, que possamos estar em paz e felizes, Senhor, porque é melhor fazer a vontade do Senhor do que a nossa própria. Então, Senhor, esteja conosco, nos ajudando nos sofrimentos, nas dificuldades, e também que nos momentos de felicidade, Senhor, possamos lembrar do nosso Salvador. É o que te pedimos, Pai querido, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. E muito obrigado porque você acompanhou até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e acompanhar os outros vídeos também, porque é muito especial e é uma bênção. Até mais!